Jun era um solitário, tímido e perdedor cujos deuses do anime lhe concederam duas belas irmãs gêmeas de criação. No entanto, sua vida muda quando ele começa a namorar uma delas, mas ela termina com ele. De coração partido, ele decide começar a namorar a outra irmã de criação e vingá-la. Tudo começou quando eram jovens, quando Yun conheceu as feias gêmeas idênticas, Rumi e Naori. Eles se aproximaram e Rumi logo começou a se apaixonar por Yun porque ele parecia fofo, embora não fosse. E ele era muito inteligente, ao contrário de você que só assiste resumos. Somente Yun e a mãe deles podiam identificá-los corretamente, nem mesmo o pai deles conseguia. No entanto, Rumi achava que Yun gostava da irmã dela, e estava se dando bem com ela. Naori era muito franca e falava o que pensava em todas as oportunidades. Mas nem todos apreciavam isso e começaram a desprezá-la, embora ela não ligasse para o que os outros diziam. Rumi se sentia péssima pela irmã e tentou falar com uma de suas inimigas, mas a garota, Furusi, a ignorou. No entanto, surpreendentemente, Yun conseguiu resolver os problemas deles, o que fez Rumi se apaixonar ainda mais por ele. Logo, Rumi conversava cada vez menos com Yun porque começou a se importar mais com sua aparência, ao contrário de Naori, que não estava preocupada com tudo isso. Ela viu os dois caminhando juntos para casa muitas vezes, enquanto observava do lado e desejava poder conversar com ele assim também. Então, um dia ela reuniu coragem, passou um pouco de maquiagem e foi falar com ele para pedir que a acompanhasse até a loja de conveniência. Ela saiu e o encontrou em um parque onde começou a falar sobre o livro que Naori estava lendo. Mas logo ela de repente confessou a ele e o convidou para sair, chocando Yun. Ele ficou em silêncio por um tempo, e Rumi desejou ter se confessado antes, porque aquela foi a maior pausa que ela já experimentou. Isso a levou a perguntar a ele se ela parecia feia, mas ele disse que não e aceitou seu pedido, mudando instantaneamente seu humor. O belo relacionamento deles começou ali. Eles compartilharam memórias, o que fez Rumi se sentir nas nuvens, já que estava namorando o garoto mais inteligente da escola. Eles se beijaram e se beijaram novamente, e um dia Yun perguntou de repente por que eles estavam mantendo o relacionamento em segredo, ao que Rumi respondeu que não havia razão para deixar os outros saberem, acrescentando que relacionamentos secretos eram mais divertidos. Depois, Rumi se abriu com Naori sobre seu relacionamento e, a partir de então, ela estava dividida entre querer contar para ela e não querer, enquanto Naori também desejava ouvir sobre isso, mas ao mesmo tempo não queria. No entanto, Rumi concluiu que a culpa era de Naori por ela estar nessa situação, já que ela foi muito lenta em tomar a iniciativa quando teve a chance. Mas ela continuou a se sentir péssima por ter agido mal com a irmã, e alguns dias depois pediu a Yun que a acompanhasse à loja de conveniência novamente, como da primeira vez. Ao encontrá-lo naquela noite, ela pediu para terminarem, surpreendendo Yun, que se perguntou o que havia acontecido. Mas ela usou aquele clássico "não é você, sou eu", deixando o rapaz confuso. Antes de começarem a namorar, Rumi sabia que sua irmã estava apaixonada por Yun, já que ela sempre passava muito tempo com ele. E embora ela também gostasse dele, não queria se abrir para não estragar o relacionamento delas. No entanto, ela ficou com ciúmes, e quando começou a namorar Yun, se gabou disso para Naori. Naori fingiu que estava tranquila e parabenizou a irmã pela conquista. Mas naquela noite, ela sentiu que Deus a havia abandonado enquanto se jogava na cama como uma perdedora. Após isso, Rumi continuou a falar sobre seu relacionamento com Yun enquanto Naori agia despreocupada, como se estivesse feliz por eles, até mesmo provocando Rumi, enquanto ela se preparava para sair com Yun. No entanto, por dentro, ela estava com ciúmes e se perguntava sobre o que os dois conversavam quando estavam sozinhos. Na noite em que Rumi terminou com Yun, ela voltou com um pudim para Naori, como ela havia pedido. Ela contou que finalmente havia terminado com Yun, surpreendendo-a. Mais tarde naquela noite, Naori sentou-se sozinha na cama, pensando em como isso estava uma bagunça. Ao mesmo tempo, Yun estava em sua casa, parecendo confuso. Algumas semanas depois, a família de Yun e a família dos gêmeos encontraram-se para uma noite de churrasco durante os feriados da Semana Dourada, como era costume, e seus pais começaram a conversar sobre carros velozes, o que levou a um debate. Eles perguntaram a Yun o que ele achava, e ele votou contra seu pai, que ameaçou deserdá-lo. Enquanto isso, as mulheres não se cansam do drama diante delas, e enquanto o admiram, Naori de repente disse a Rumi que sempre ficava impressionada com o quanto ela se parecia com a mãe, chocando-a e deixando-a pensando por que ela diria algo assim. Flashback para a noite em que Rumi terminou com Yun, depois de ela lhe dizer que era ela, não ele, pediu-lhe que saísse com Naori como seu pedido final como namorada, dizendo que ele era o único adequado para ela, chocando-o. 2 dias antes da noite do churrasco, enquanto Rumi se preparava para visitar Yun, sua mãe lhe disse para entregar uma mensagem a ele. Logo chegou à casa dele e encontrou os pais, que estavam saindo para um encontro. Eles disseram que ele ainda estava dormindo e pediram para ela acordá-lo. Quando chegou ao quarto dele, encontrou-o dormindo profundamente e sentou-se ao lado dele para olhar seu rosto, esperando poder tê-lo para o café da manhã.
No entanto, ficou envergonhada com a ideia de ele pegá-la olhando, mas esperou mais 20 minutos antes de abrir as cortinas, acordando-o. Ele ficou surpreso ao vê-la e perguntou por que ela estava em sua casa tão cedo, mas ela disse ao tolo que já era 1 hora da tarde. Ela disse para ele ir lavar o rosto, e enquanto ele estava fora, ela deitou na cama dele e cheirou tudo como uma louca. Enquanto estava nisso, ela pensou que nunca quis terminar com ele, mas não tinha escolha. Ele logo voltou, e depois de transmitir a mensagem da mãe dela a ele, ela disse que a verdadeira razão pela qual ela veio foi para perguntar quando ele começaria a namorar Naori. Yun respondeu que ela só podia estar brincando com aquele pedido bobo, mas ela disse que ele era o único a quem podia pedir porque Naori estava apaixonada por ele desde sempre, surpreendendo-o. Ela acrescentou que foi por isso que terminou com ele e implorou que a ajudasse a ser uma irmã mais velha para Naori novamente. Enquanto Yun ainda se sentia relutante, ela o abraçou e tentou beijá-lo. Mas a imagem de Naori surgiu em sua mente, fazendo-a parar. Naori acordou em casa mais tarde e, enquanto estava sentada sem emprego, recebeu uma mensagem de Yun perguntando se ela estava livre para sair com ele. Naori pensou nisso por um momento, se perguntando se o irmão estava tentando usar isso para superar sua dor pelo término com Rumi. Eles foram ao cinema ver um filme ruim e depois sentaram em um parque onde Naori começou a provocar Yun ao revelar um vislumbre de suas coxas. Nesse momento, ele lembrou do pedido de Rumi e perguntou a Naori se ela gostaria de sair com ele, surpreendendo-a. No entanto, ela disse que teria que recusar porque sua mãe já havia dito para não ter idiotas como namorados. Yun estava confuso, mas ela de repente bateu nele e disse que estava brincando. Ela acrescentou que tinha preparado essa resposta há muito tempo, para o caso de ele a convidar para sair, e agradeceu por realizar seu sonho. Ela concordou em namorar com ele, e eles apertaram as mãos como se fosse um contrato de negócios antes de se abraçarem. Naori voltou para casa mais tarde e contou a Rumi que Yun a convidou para ser sua namorada, perguntando-se o que ela diria. Rumi fingiu estar alheia e parabenizou-a. No entanto, ela pregou uma peça em Rumi, dizendo que o rejeitou, deixando-a chocada, mas logo confessou que estava brincando. No dia após a noite do churrasco, Rumi confidenciou a sua amiga, Reira, que ainda gostava de Yun, mas teve que terminar com ele. Reira achou isso muito ridículo e a chamou de estúpida. Cortando para a casa de Yun, Naori deitada na cama, perguntou ao Bro por que ele estava sentado na cadeira, e ele respondeu que era porque ela tinha ocupado o espaço dele. Então ela pediu para ele vir para a cama, deixando-o desconcertado. No entanto, ele logo se juntou a ela e ela colocou a cabeça no peito dele. Eles conversaram sobre um livro que ambos estavam lendo por um tempo e Naori de repente pediu que se beijassem. Em seguida, Reira culpou Rumi por deixar Jun para que sua irmã tivesse uma chance com ele, mas Rumi disse que foi porque se sentiu mal por ter tentado superá-la. No entanto, Reira não viu nada de errado no que ela fez e perguntou e se Jun começasse a se apaixonar por... Isso a fez pensar, mas ela tentou se convencer de que fez a coisa certa, ou pelo menos assim pensava. Hera se levantou imediatamente e disse que se matar para agradar a todos não era bom para ela. E ela aconselhou que era bom colocar-se em primeiro lugar às vezes, pois só poderia fazer os outros felizes se também estivesse feliz. Rumi continuou sóbria e Hera incentivou que cabia a Yun escolher quem ele amava e se ele a amasse mais, definitivamente voltaria para ela. No entanto, Rumi duvidava que isso acontecesse, alegando que Yun começou a gostar de Naori primeiro, de qualquer forma. Hera então lhe disse que era mais atraente que sua irmã e que nunca havia realmente gostado de Naori, de qualquer maneira, porque ela parecia mais uma manipuladora para ela. Ela finalmente disse a Rumi para esquecer sua irmã e aproveitar sua nova oportunidade de estar na mesma turma que Yun. Enquanto isso, Yun estava na aula discutindo um filme com um de seus amigos feios, Moriwaki, quando Naori entrou, se juntou e assumiu o filme como se o tivesse dirigido. Rumi logo entrou e os dispersou, já que estavam começando a causar incômodo. Naori voltou para sua aula e perdeu tempo de tela com sua amiga estúpida, Hirisu, por causa de uma aposta inútil que não se encaixava na história. Em seguida, Yan recebeu uma mensagem de texto de Naori dizendo-lhe para ir para casa sem ela. Então ele foi para a casa de Moriwaki. Na casa dele, ele viu um romance cheio de trama em sua cama e um filme azul com o personagem principal parecido com Naori, chocando Yun e levando-o a perguntar se ele gostava de Naori. Moriwaki aceitou que ele realmente gostava dela. Ele acrescentou que uma vez a convidou para sair na escola antiga deles, mas foi rejeitado. Yun perguntou o que o atraía nela e o idiota respondeu que gostava do rosto dela e dos seios bem avantajados, fazendo Yun lembrar que ele era famoso como o esquisito culto que só se importava com o desenvolvimento da trama. Yun disse a ele que ela não ficaria feliz se descobrisse que ele a via dessa maneira, e Moriwaki respondeu que só revisitava o material quando pensava nela durante as férias. Ele chamou isso de amizade.
Mas Yun o calou, dizendo para não usar filmes cheios de trama como substituto para alguém que ele chamava de amigo. Moriwaki respondeu que começou a se afastar de Naori quando percebeu que ela estava apaixonada por Yun, e ele não queria se colocar entre eles. Yun ficou chocado ao descobrir que Moriwaki percebeu que Naori gostava dele, porque ele nunca soube até o dia em que a convidou para sair. Moriwaki disse que estava com ciúmes dele porque ele tinha duas gêmeas caindo de amores por ele, e ele até namorou as duas. Yun respondeu que Rumi era a que ele namorou, e ainda tinha sentimentos por ela. Moriwaki disse a ele para não falar esse tipo de besteira. No dia seguinte, enquanto Rumi tentava fazer uma jogada à la LeBron James, ela foi bloqueada e torceu o pulso. Yun visitou a casa dela mais tarde, e os pais dela disseram que ela estava emburrada porque estava se esforçando tanto para entrar no time principal no primeiro ano. Yun foi encontrá-la no quarto, e enquanto conversava com ela, ela disse que nada parecia dar certo para ela. Ao ouvir isso, Yun tentou consolá-la, mas ela desabou em lágrimas. Eles se abraçaram, e bem nesse momento, enquanto tentavam se beijar, Naori chamou do lado de fora, assustando-os. Eles voltaram para a sala de estar e, enquanto comiam mais tarde, Naori percebeu que o rosto de Rumi estava vermelho e que ela estava evitando olhar para Yun. Ela também percebeu que Yun estava evitando olhar para ela. No dia seguinte, Naori encontrou Moriwaki para perguntar a ele sobre Yun, e enquanto Naori explicava que Yun sempre se deu melhor com Rumi, Moriwaki soltou a bomba e disse que ela foi a primeira paixão de Yun. Ao mesmo tempo, Rumi estava com Yun e disse a ele que eles precisavam parar de se encontrar em privado. Mas ele disse a ela que não conseguia parar de pensar nela. Ela não podia acreditar, dizendo que ele sempre tinha gostado da irmã dela. Mas Yun disse a ela que começou a gostar dela quando começaram a namorar, chocando Rumi. Ela respondeu que ele nunca mencionou que a amava, e o idiota desatento disse que achava que ela sabia. Ela ficou irritada, mas então revelou que havia algo que ela também estava escondendo dele. Enquanto isso, na sala de aula, Moriwaki ficou chocado ao ver Naori chorando. Ela então enxugou as lágrimas e disse que consertaria tudo sozinha. Em seguida, Rumi perguntou a Yun quando ele parou de gostar da Naori, e ele revelou que quando era jovem, costumava ver Naori como uma competição e queria se igualar a ela. No entanto, quando percebeu que era unilateral, seu interesse simplesmente desapareceu completamente. Foi por volta dessa época que ele começou a namorar Rumi, e começou a gostar dela enquanto passavam mais tempo juntos. Rumi respondeu que ele esperaria isso enquanto continuava saindo com ela, mas Yun disse que ela não entendia como ele se sentia. Ele depois perguntou se as coisas teriam sido diferentes se ele tivesse confessado para ela antes, e ela respondeu que talvez. Quando Rumi estava de partida, Yun expressou a ela que, embora estivesse dizendo isso tarde, ele se divertiu muito enquanto estavam namorando, mais do que ele jamais imaginou em sua vida monótona. Logo ele voltou para a aula e encontrou Naori e Moriwaki lá, Naori ainda derramando lágrimas. Ele ficou surpreso e perguntou por que ela estava chorando, mas ela negou, e mentiu dizendo que seus cílios tinham entrado em seus olhos. No caminho para casa, Naori de repente perguntou a Yun se eles poderiam ter um encontro no fim de semana no domingo, e ele concordou. Naori encontrou Hirisu depois para contar a ela sobre o encontro, o que a deixou animada enquanto ela começava a dar dicas a Naori para o... Ela perguntou a Naori qual era seu plano, mas ela respondeu que ainda não sabia. Então Hirisu disse que ela talvez quisesse usar uma proteção de Sazel para balançar aquela vara vertical horizontalmente. Mais tarde naquela noite, Naori começou a assistir um anime romântico cheio de trama, o que surpreendeu Rumi porque Naori não era do tipo que fazia isso. No entanto, Naori de repente mudou de assunto e perguntou a ela por que casais fingiam clímax durante a ginástica na cama, e surpreendendo ela. Mas ela respondeu que não sabia nada sobre isso. Foi então que Naori revelou que tinha um encontro com Yun, e Rumi disse a ela para manter sua virgindade, embora estivesse obviamente com ciúmes. Naori respondeu que não havia como ela fazer sexo com Yun, pelo menos não ainda. O dia seguinte foi o dia decisivo, e se tudo corresse bem, Naori poderia muito bem conseguir o diploma. Yun ficou surpreso ao ver a garota mais bonita que seus olhos feios já haviam contemplado. Depois, eles foram ao parque marinho, e enquanto observavam os peixes, Yun de repente se lembrou de ter beijado Rumi aqui, e ficou envergonhado. Então ele se afastou de Naori. Naori logo percebeu que ele não estava mais com ela e entrou em pânico. Ela o viu de longe, e o confrontou sobre isso. Mas ele disse a ela que viu que ela estava realmente interessada nos peixes que estava vendo, e não queria distraí-la. Mais tarde, enquanto iam para outro local, Brice-kun, sendo o perfeito cupido, de repente soprou e levantou a saia de Naori, fazendo Yun ver suas nádegas em 4K. Ela rapidamente se cobriu e perguntou se ele viu sua calcinha, mas ele respondeu que a única coisa que viu foram suas carnudas badonkadonks, deixando-a envergonhada. Enquanto isso, Rumi encontrou sua melhor amiga durante o intervalo escolar. Ela perguntou a Rumi se ela tinha decidido roubar Yun de volta, mas ela disse que não, e Hira lhe disse que não havia nada a ganhar em se conter de qualquer maneira. Rumi disse que pessoas em êxtase romântico são diferentes, e pediu a Hira para compartilhar um pouco de sorte. Mas Hira respondeu que teria, mas ela também estava no meio de uma crise.
Rumi ficou curiosa, e Hira revelou que o namorado dela gostava demais do enredo e queria isso sempre que se encontravam, então acabaram brigando por isso. Rumi ficou surpresa e perguntou se era verdade que os meninos só pensam em bater palmas depois que experimentam. Hira confirmou que sim, dizendo que seu namorado era um mestre lendário da trama. Rumi começou a pensar que Yun também poderia ser um mestre da trama, e quando Hira mencionou o que ela estava pensando, ela rapidamente cobriu a boca de vergonha. Ao mesmo tempo, Yun estava andando na roda gigante com Naori ainda em seu encontro, e ela confessou que o amava desde sempre. Mas ela não conseguiu reunir coragem para contar a ele. Então, ela fez uma aposta para finalmente contar a ele quando pudesse superá-lo nos exames sem revisar suas respostas. Isso nunca aconteceu. Alguns dias depois, Yun chamou Naori para sua casa para ver um filme, e após o filme, Naori levantou-se para pegar um romance para dar a Yun. Mas quando ele estendeu a mão para pegar, ela o puxou para a arena do enredo. O humano montou-a como um garanhão, mas ela de repente foi para a posição cowgirl e encheu o rosto dele com os seus seios até ele quase desistir. Ele perguntou o que ela estava fazendo e ela de repente o beijou, deixando o humano imediatamente no clima. No entanto, antes que ele pudesse ir mais longe, ele de repente viu Rumi e parou. Naori o incentivou a continuar, dizendo que ele estava livre para virá-la de cabeça para baixo. Mas Yun disse a ela que não podia fazer isso, mesmo que eles estivessem namorando. No entanto, Naori respondeu que eles não estavam namorando, pelo menos não para ela. Yun perguntou o que ela queria dizer e Naori revelou que nunca teve a intenção de namorar com ele. Ela apenas concordou por diversão. Vendo-o tropeçar nas palavras como um idiota nervoso, ela finalmente saiu de cima dele, sentou-se na cama e se preparou para impor as regras. Ela sabia a verdade. Yun ainda não tinha superado Rumi, sua irmã mais velha, que literalmente o largou por causa dela. Mas Naori não era do tipo que chorava por sentimentos complicados. Ela queria um rompimento limpo, então foi direto ao ponto, provocando-o sobre sua obsessão pelo corpo dela e perguntando se ele queria um passe livre para tocar. Yun, é claro, entrou em curto-circuito, virando-se de puro embaraço, o que só fez Naori rir ainda mais. Então ela ficou séria. Ela disse a ele que agora estava livre. Ele poderia começar do zero com ela ou voltar para Rumi, se é isso que seu coração realmente queria. Mas lá no fundo, ela sabia o que queria, que Yun ficasse exatamente onde estava. Quando ela se inclinou, ele hesitou, claramente dividido entre o que sentia por Rumi e o que não queria fazer com Naori. Finalmente, ele falou a verdade. Ele ainda amava Rumi. Naori ficou tão surpreendida que corou, mas em vez de ficar brava, ela o abraçou. Na cabeça dela, o verdadeiro jogo tinha acabado de começar. O triângulo amoroso havia resetado, mas desta vez, ela tinha a vantagem. Mais tarde, Naori levou Rumi ao parque e não perdeu tempo para revelar a novidade. Ela e Yun nunca estavam realmente namorando. Rumi, que se convenceu de que sacrificar Yun a tornava uma boa irmã, parecia abalada. Mas Naori não acreditou. Ela acusou Rumi de terminar com Yun apenas para se sentir nobre, ao invés de admitir seus verdadeiros sentimentos. Pega! Rumi tentou se defender, alegando que ela e Yun nunca realmente conversaram sobre as coisas que ela se importava. Naori não aceitou, descartando isso como uma desculpa e apontando que Rumi sempre foi cautelosa demais, condenando o relacionamento desde o início. Quando Rumi admitiu que nunca se sentiu totalmente confortável com Yun, Naori deu o golpe final dizendo que Rumi estava tomando decisões baseadas na culpa, não na honestidade. Frustrada, Rumi rebateu, sugerindo que talvez considerar Naori sua querida irmãzinha fosse um erro. Enquanto isso, Yun estava tendo sua própria crise e foi pedir conselhos ao amigo Moriwaki. Má ideia. Moriwaki, sempre o incentivador, disse a Yun que ele deveria ter ficado com Naori se estavam destinados a terminar de qualquer jeito. Pelo menos assim ele teria algumas boas lembranças. Ele também ficou do lado de Naori, dizendo que ela tinha feito mais por Yun do que Rumi jamais fez. Mas Yun não estava convencido, e não fazia ideia do que fazer a seguir. Por outro lado, Naori realmente se sentiu mais leve após confrontar Rumi. Ela nunca quis que sua conversa fosse aquele clichê de irmã mais velha e irmã caçula. Ela queria que fossem iguais. A dinâmica dele sempre foi o Rumi sendo o responsável por ser o maduro. Mesmo agora, Rumi sentiu a necessidade de se desculpar. Mas Naori mudou o roteiro, dizendo a ela que o amor delas pelo mesmo cara não era um problema. Era prova de como eles estavam conectados. E contra todas as probabilidades, Rumi começou a acreditar nisso. Assim, as irmãs estavam bem novamente. Yun, no entanto, ainda estava parado no mesmo lugar. Moriwaki tinha acabado com suas bobagens e disse-lhe claramente que ambas as irmãs tinham confrontado seus sentimentos, evoluído e avançado, enquanto ele permanecia no mesmo ponto. Ele aconselhou Yun a parar de pensar demais e simplesmente seguir o que queria. Enquanto isso, a rivalidade entre irmãs continuava. Naori fez questão de informar Rumi que tinha passado seu último encontro com Yun no aquário, insinuando dramaticamente que tinha dado a sua cartão V para ele, chocando Rumi. Naori, aproveitando a reação, revelou então casualmente que era uma brincadeira e Rumi ficou irritada imediatamente.
Mas, sob a fúria, estava claro que Rumi ainda tinha sentimentos por Yun, e era exatamente isso que Neori queria que ela admitisse. No dia seguinte, Yun se encontrou na porta das gêmeas, sendo imediatamente arrastado para a típica discussão delas. Dessa vez, no entanto, Rumi também entrou na conversa. Pela primeira vez em um tempo, as coisas pareciam... No entanto, Neori de repente afirmou que iria superar Yun nas provas e então confessar seus sentimentos por ele, o que o chocou. As irmãs tinham oficialmente declarado guerra, e desta vez seria uma luta justa. Mais tarde, após a escola, Yun e Rumi acabaram sozinhos na escada. Ela hesitou antes de perguntar se ele realmente beijou Neori. A reação dele lhe disse tudo, mas antes que ela pudesse surtar, Yun explicou que parou porque se pegou pensando nela, fazendo-a corar. A tensão se dissipou imediatamente e tudo voltou ao normal. Neori ainda estava presa no Delulu, convencida de que tinha a vantagem, apesar de Yun e Rumi estarem mais próximos. Ela era fofa, seu primeiro amor, e mais importante, tinha mais atributos nos lugares certos do que sua irmã. Confiante como sempre, ela deu tudo de si no último exame e orgulhosamente conquistou o primeiro lugar apenas para descobrir que Yun empatou com ela. A traição foi como um choque e ela saiu correndo. Poucos momentos depois, eles tiveram um momento acalorado em que ele disse: "Não estou escolhendo você nem a Rumi." Mas Naori chamou o Cap e desafiou-o a provar isso abraçando-a na frente de todos. Para seu choque, ele realmente o fez. Como se os deuses do tempo estivessem pregando uma peça, Rumi entrou exatamente nesse momento. Sentindo-se de algum jeito, ela exigiu um abraço também, alegando que era motivação antes do jogo de basquete. Para não ser acusado de favoritismo, Yun deu um a ela também, prometendo até torcer por ela no fim de semana. Mas antes que ele pudesse respirar um pouco, Rumi mencionou casualmente Shina. Ao meio-dia, Shina apareceu e levou Yun embora na frente de Moriwaki, que apenas assistiu, aproveitando o espetáculo. Apesar de ser um ídolo da escola e modelo meio período, as notas de Shina estavam no fundo do poço. Ela tinha pedido a Rumi para ajudar a encontrar um tutor. E como Neori não ia assumir esse papel, Yun ficou com o trabalho por padrão. Após um pequeno vai e vem, Shina marcou uma sessão de estudo com ele depois da escola. Em outro lugar, Rumi foi procurar Yun, mas acabou encontrando um cara chamado Sakaguchi. Depois de alguma conversa sobre um próximo treino de basquete, ela finalmente encontrou Yuna e contou-lhe sobre os planos de tutoria de Shina. Ela também o aconselhou a manter isso em segredo de Neori para evitar dramas. Yun, sabendo que sua vida estava em jogo, recrutou a melhor amiga de Neori para mantê-la distraída. Em troca, ela se ofereceu para descobrir o que Neori queria de aniversário, salvando-o do risco de dar algo sem graça. Após o treino, os colegas de classe de Rumi notaram que ela estava radiante novamente, um contraste marcante com a sua fase deprimida após o término. Eles não perderam tempo em provocá-la, felizes por vê-la de volta ao normal. Mais tarde, ela se encontrou com Yun e Shina, que os convidaram para jantar. Yun estava cético até que Ruby mencionou que o pai de Shina estava fora da cidade e sua mãe era praticamente uma lenda. Sem uma boa desculpa para escapar, Yun cedeu. Então, para dar um toque especial, Shina os convidou para sua casa. Enquanto isso, a melhor amiga de Naori a arrastou para o clube de arte para uma tarefa onde eles encontraram Moriwaki. Ele, sendo a ameaça que é, casualmente revelou que Yun estava na casa da Shina. Na mansão da Shina, Rumi estava sentada com um gato de pelúcia chique no colo enquanto todos conversavam. Então, do nada, Shina perguntou a ela se gostava de Yun. Rumi instintivamente negou como se sua vida dependesse disso, o que fez Shina relaxar. Ela então foi para a cozinha, chamando casualmente Yun pelo primeiro nome e brincando se ele estava feliz em vê-la. Yun, acostumado com as táticas agressivas de Neori, não sabia como processar essa nova abordagem. Em outro lugar, Neori estava furiosa, dispensando Shina como apenas uma paqueradora em busca de fama. Mas no fundo, ela sabia que Shina tinha o melhor dos dois mundos, a beleza de Rumi e suas próprias habilidades domésticas. Quando o jantar foi servido, Yun e Rumi tiveram que admitir que estava incrível, mesmo que Shina não fosse exatamente um gênio na aula. Mesmo assim, Yun concordou em ajudá-la, o que só alimentou a irritação de Neori. No caminho para casa, Yun e Rumi conversaram sobre o treinamento dela para as nacionais, apenas para Neori aparecer do nada, flagrando-os andando juntos para casa. Quando Rumi explicou que estavam na casa da Shina para aulas particulares, Neori estava inicialmente pronta para brigar, mas no momento em que ouviu sobre o gato da Shina, ela deu uma reviravolta completa, perdoando-os instantaneamente. Poucos momentos depois, antes de se separarem, Neori, ainda desconfiada, focou em Yun, perguntando por que ele aceitou o convite da Shina. Yun, sendo o cara tranquilo que é, simplesmente admitiu, levando Neori a um espiral silencioso de ciúmes que ela se recusava a reconhecer. Então, ela entrou e não parava de se perguntar se ele aceitou a oferta porque Shina tinha bolos maiores. Ela foi encontrá-lo imediatamente e pegou Yun assistindo uma sessão de palmas, envergonhando-o. Mas ele conseguiu provar que era apenas um filme normal. A irritação dela se dissolveu quando a família dele lhe entregou o pudim de manga. Mas no fundo, ela ainda não estava feliz com a Shina ficando próxima dele.
Mais tarde, Yoon chamou Rumi para almoçar e discutir sobre dar aulas particulares para Shiina. A sessão de estudo foi marcada na casa de Shiina, o que imediatamente levantou bandeiras vermelhas na mente de Yoon. Ele estava cético sobre o encontro a sós na casa dela, mas com Rumi presa em atividades do clube. Ela apenas disse para ele parar de pensar demais nisso. E assim ele foi embora, apenas para ser saudado por um gato, enquanto Shiina convenientemente se desculpava para tomar banho. Enquanto isso, no jantar com suas amigas, Rumi se viu distraída, seus pensamentos voltando a Yoon e Shiina. E ela se perguntou por que Shiina perguntou se ela gostava de Yoon. Do nada, um amigo mencionou ter visto Naori por perto, fazendo Rumi entrar em modo de perseguição total. Quando confrontada, Naori admitiu que se sentia ignorada por Yoon e Rumi ultimamente, e de fato tinha vindo ver o que havia de tão especial na tradição do jantar de sexta-feira de Rumi. Lendo o clima, Rumi a convidou para se juntar. Naori fez-se de difícil até Rumi perguntar, oferecendo a sobremesa, momento em que ela cedeu instantaneamente. De volta à casa de Shiina, a garota saiu casualmente do banho só de toalha, esquecendo que Yoon estava lá, mas saiu rapidamente ao perceber. A sessão de estudo começou, mas Shiina estava mais interessada em lançar distrações sedutoras do que realmente aprender. Ela mudou a dinâmica fazendo perguntas para Yoon sobre sua vida amorosa, apenas para ele inverter a situação logo em seguida. Para sua surpresa, ela admitiu que tinha um leve interesse em alguém. Ela deu dicas. Essa pessoa era um estudante da escola deles, mais parecido com chato que com café e na turma inteligente. Antes que Yoon pudesse ligar os pontos, ela mudou para perguntar sobre seu rompimento com Rumi. Enquanto isso, Rumi foi para casa com Naori, e como esperado, Shiina foi o assunto do momento. Naori ainda estava convencida de que Shiina estava tramando algo, mas Rumi não estava preocupada, já que Shiina não era o tipo de Yoon, ou pelo menos era o que ela achava. Em outro lugar, Yoon estava mergulhado nas armadilhas mentais de Shiina, tentando manter o foco. Em um momento, ela desapareceu enquanto ele foi buscar petiscos. Ele a rastreou até uma sala cheia de colecionáveis, incluindo um livro raro do seu filme favorito de todos os tempos. Quando ele achava que tinham algo em comum, Shiina revelou casualmente que a coleção nem era dela, pertencia ao pai dela, e ela só gostava de relaxar ali. Seus pais, ambos grandes designers de moda, tinham planos de expandir sua marca por todo o Japão, o que explicava seu trabalho como modelo. Mais tarde, Naori informou Yoon sobre isso, dando-lhe uma nova perspectiva sobre Shiina. No fim de semana, a amiga de Naori a convidou para uma viagem de compras, enquanto Yoon estava coincidentemente com Shiina, procurando um presente de aniversário para Rumi. Como Naori e Rumi eram gêmeas, a amiga de Naori ajudou-a a escolher algo enquanto Yoon se concentrava no presente de Rumi. Então, Naori os avistou juntos. Em vez de confrontá-los, ela apenas tirou uma foto, lembrando casualmente a Rumi que as leis sobre homicídio existem antes de enviar para ela. Rumi, despreocupada, sabia exatamente de quem Shiina realmente gostava. Determinada a ficar de olho nas coisas, Naori decidiu acompanhar a próxima sessão de tutoria, vestindo-se para a ocasião. No entanto, no momento em que ela entrou na casa de Shiina, toda a sua concentração foi por água abaixo porque ela viu um gato. Ao ver a óbvia fascinação de Naori, Shiina o entregou e até jogou um elogio para ela. Uma coisa levou a outra, e antes que percebesse, Naori adormeceu no meio da brincadeira. A mãe de Shiina logo apareceu, viu Naori acordando grogue e a puxou para um abraço caloroso, como se fossem família de longa data. Ela mencionou casualmente que o pai de Shiina estava no Japão e sugeriu convidar o irmão deles para jantar. Yoon e Naori entenderam isso como um sinal para sair. Mas depois de tudo o que aconteceu, Naori se viu reconsiderando sua posição sobre Shiina. A caminho de casa com Yoon, ela segurou sua mão e sentiu-se em paz pela primeira vez em um bom tempo. Yoon não estava prestes a levar nenhum golpe na questão dos presentes, então se juntou a Hiraseo para obter conselhos e escolheu algo pessoalmente para Rumi também. Vendo isso, Moriwaki não ia deixar que ele se divertisse sozinho e decidiu acompanhar. Enquanto isso, Rumi tinha um grande jogo de basquete pela frente. Sendo a única caloura no time titular, a pressão era real, mas Reira a animou. Logo começaram a falar sobre relacionamentos, com Reira dizendo que havia resolvido as coisas com seu namorado, mas sabia que fingir que tudo estava bem não bastaria. O amor precisava de honestidade e equilíbrio, e isso fez Rumi pensar em sua própria situação com Yoon. Nesse momento, como se o universo tivesse um roteiro, ela recebeu uma mensagem de Yoon pedindo para se encontrarem no parque. Quando se encontraram, ambos hesitaram como NPCs carregando antes do diálogo. Eventualmente, Yoon mencionou a prova de recuperação de Shiina. Se ela passasse, ele estaria livre das obrigações de tutor. Mas não foi por isso que ele a chamou. Ele tinha um presente para ela. Rumi rasgou o pacote como uma criança no Natal e encontrou uma garrafa de água esportiva novinha, uma substituição para sua velha e desgastada. Ela ficou animada e prometeu usá-la no jogo no dia seguinte. Sentindo o momento, ela pediu um abraço e Yoon a puxou para si. Ela se sentiu emocionada com isso e disse que não deixaria ninguém tirar isso dela, nem mesmo a irmã.
Yuni então disse a ela que estava no time Rumi e planejava torcer por ela no jogo, o que a deixou emocionada imediatamente. Antes que percebesse, ela o beijou. Mais tarde naquela noite, Rumi chegou tarde, e Naori não comprou sua desculpa sobre discussões de equipe. Então Rumi, consumida pela culpa, confessou que tinha estado com Yuni. No entanto, Naori não se incomodou e disse a Rumi para focar no aniversário que se aproximava. No dia seguinte, Shina entrou radiante porque tirou nota máxima no exame. Yuni mal teve tempo para processar isso antes de Naori entrar na conversa. Após algumas rápidas gentilezas, Shina saiu para outro teste e Yuni foi para casa com Naori enquanto o céu decidiu ligar os aspersores. Em casa, Naori fez uma jogada de poder tirando as meias bem na frente de Yuni. O momento estava preparado e Yuni lhe entregou uma foca de pelúcia com pequenos pinguins dentro. Ela estava empolgada, mas isso não foi tudo. A segunda rodada veio, óculos correspondentes para computadores. No entanto, ela ficou descontente pelo fato de ele ter ido primeiro até Rumi. Yuni tentou minimizar a situação, dizendo que não era favoritismo. Era mais um presente que deveria vir antes do seu próximo jogo de basquete. Ela lembrou a ele que concordaram em jogar limpo, e então fez a jogada clássica de irmãzinha, aconchegando-se a ele e exigindo a mesma atenção. Isso atingiu Yuni bem na culpa, e ele a puxou para perto. Ele sugeriu que saíssem e conversassem, mas Naori tinha outros planos, que não envolviam palavras. Naquela noite, a família se reuniu para a celebração de aniversário, e Yuni se afastou. Ao sair, no dia seguinte, Naori manteve a celebração de aniversário com Hiraseo, que apareceu com um buffet de sobremesas. A amizade deles foi complicada no início, mas a teimosia se transformou em um vínculo inabalável. Eles até falaram sobre começar um clube, provavelmente envolvendo Yun também. Então, Shina chegou com presentes para Naori. Ela revelou um colar com o gato ragdoll da família, desenhado por mim mesmo, e depois uma tiara de orelhas de gato. No entanto, a verdadeira novidade veio quando sua melhor amiga revelou que Shina pediu ajuda para aproximar os dois. Em vez de passar direto por Naori, ela foi por Rumi, sabendo como as coisas funcionavam. Naori percebeu que tinha sido enganada, mas não se importou, pois também tinha começado a gostar de Shina. No entanto, o que não esperava era que a admiração de Shina fosse tão profunda. Avançando para o fim de semana, todo mundo apareceu para o jogo da Rumi, e surpreendentemente, ela fez uma jogada como Steph Curry no final, vencendo o jogo para seu time. Naquela noite, ainda animada pela vitória, ela encontrou Naori verificando como ela estava. Ela elogiou sua performance e depois admitiu que nunca se importou muito com basquete. Ela só sugeriu isso para Rumi quando eram jovens, já que Rumi costumava adorar jogos de bola, mas Rumi pegou a ideia e a transformou em algo maior. O time de basquete de Rumi foi destruído em sua última partida, já que o único objetivo dos adversários era para Rumi a todo custo. Com defensores grudados nela como se fossem pagos por segundo, ela não conseguiu causar impacto algum e seu time perdeu, sentindo-se inútil. Enquanto isso, Naori pensou em entrar em contato, mas acabou pensando demais e não fez absolutamente nada. No dia seguinte, Sakaguchi encontrou Rumi no corredor e deu algumas palavras motivacionais de treinador, dizendo que não era culpa dela e que ela não deveria ser tão dura consigo mesma. Antes que ela pudesse sequer processar seu raro momento de sabedoria, ele a surpreendeu com uma confissão. O cara entrou em modo protagonista de anime, dizendo que ela era tudo em que ele conseguia pensar, deixando Rumi atordoada e sem palavras. Em outro lugar, Naori, Yun e Moriwaki tinham seus próprios problemas tentando iniciar um clube. Eles precisavam de 5 membros e um orientador, mas só tinham 3 pessoas. Moriwaki tinha uma visão de reunir uma equipe de vilãs elegantes e sofisticadas, mas o sonho acabou rapidamente quando Hirisu e Shina se juntaram a Naori, declarando-se membros. Assim mesmo, os números foram resolvidos. Agora só precisam de um nome oficial para passar pela burocracia da escola. Yun sugeriu chamá-lo de crítica de arte para soar intelectual, e eles concordaram, mas decidiram manter Rumi sem saber por enquanto. Mais tarde, Rumi foi até Reira para pedir conselho sobre a situação Sakaguchi. Acontece que sua amiga já sabia há muito tempo, mas ficou em silêncio sabendo que Rumi teria entrado em modo furtivo total para evitá-lo. Rumi não estava interessada em corresponder aos sentimentos dele, mas sua amiga disse para ela apenas agir normalmente e não pensar demais. Enquanto isso, Yun e Naori continuavam a planejar a tomada do clube, mas Yun estava principalmente focado em garantir um professor como orientador. Naori não estava preocupada com os detalhes, confiante de que tudo daria certo de alguma forma. Por outro lado, Sakaguchi estava em uma missão. Ele puxou Rumi de lado, percebendo que ela estava o evitando. Pedindo desculpas pela bomba de confissão que lançou, ele também perguntou de repente se ela estava namorando Yun. Rumi encerrou isso imediatamente, mas Sakaguchi não terminou de investigar. Ele mencionou os rumores sobre Naori e Yun, fazendo referência ao abraço que estava movimentando a escola. Rumi esclareceu que Naori e sua irmã estavam ambas interessadas em Yun, mas Sakaguchi não ficou surpreso. Em vez disso, ele casualmente convidou Rumi para sair no fim de semana, dizendo para ela pensar no assunto. Naquela noite, Rumi falou com Yun para conversar sobre seus sentimentos.
mas ela acabou fazendo algumas verificações sobre Sakaguchi antes de encerrar a ligação, deixando Bro se perguntando o que estava acontecendo. No dia seguinte, Hiruza decidiu que deveria ser a presidente do clube, e quando perguntaram se a Ruby já sabia sobre o clube, Naori não deu importância. Segundo ela, não tinha a obrigação de contar tudo para a irmã e disse que ela descobriria quando fosse oficial. Durante o almoço, a melhor amiga de Rumi deu a ela um toque de realidade. Se ela não estava interessada no Sakaguchi, precisava rejeitá-lo o mais rápido possível, em vez de deixar a situação se arrastar. Então, mais tarde naquele dia, ela se encontrou com ele e o rejeitou. Sakaguchi aceitou bem, mas ainda pediu se podiam pelo menos sair para esclarecer quaisquer mal-entendidos. Rooney hesitou, mas concordou em pensar sobre isso. Do lado do clube, Yun finalmente conseguiu um conselheiro, restando apenas um problema: a sala do clube. Quando ele e Moriwaki foram ao departamento de arte para dar uma olhada, eles deram de cara com duas garotas discutindo. Mas no momento em que Moriwaki apareceu, ambas as garotas imediatamente focaram nele. Yun tentou manter as coisas nos trilhos, explicando o progresso do clube deles, mas eles enfrentaram outro problema ao descobrir que outro clube também queria a mesma sala para suas atividades de xadrez. Na estação de trem, o destino, ou conveniência do enredo, reuniu o grupo deles com o grupo de Rumi. Rumi disse a Yun que ligaria para ele mais tarde, mas antes que ele pudesse dizer algo, Naori apareceu e a levou embora. Naquela noite, Rumi realmente ligou para Yun, mas em vez de discutir algo profundo, perguntou se deveria sair com Sakaguchi. Yun, sem vontade para o jogo que ela estava jogando, disse que era a escolha dela. Rumi, claramente buscando uma reação, explicou cuidadosamente que não havia nada entre ela e Sakaguchi, esperando algum tipo de resposta. Em vez disso, Yun lançou a linha mais fria do século, dizendo que o que ela fizesse era decisão dela e que não tinha nada a ver comigo, afinal, ele não era mais o namorado dela. Isso a despedaçou imediatamente, então ela reagiu, chamando-o de irresponsável antes de desligar e cair em lágrimas. Naori, ao ouvir o colapso emocional, correu para confortá-la. Depois de juntar as peças, Naori percebeu a verdade, que era que Rumi esperava que Yun a impedisse de ver Sakaguchi, mas ele então não fez isso. Então, com um sorriso, Naori sugeriu que ela fosse encontrá-lo afinal. Yun e seus amigos estavam em uma missão para conseguir uma sala de clube, mas havia um pequeno problema. Um veterano já o havia reivindicado e ele não estava disposto a cedê-la de graça. Como Shina não podia se juntar a eles, ela os avisou com antecedência, dizendo que o cara parecia um pouco com Yun, mas era aí que as semelhanças terminavam. Com certeza, quando o encontraram, o cara os dispensou instantaneamente. Mas Yun não estava disposto a aceitar uma derrota tão facilmente, então ele lançou um desafio, dizendo que resolveriam isso com uma partida de xadrez, e se eles perdessem, ele se juntaria ao clube dos idosos para ajudar a aumentar o número de membros. No entanto, se eles ganhassem, a sala do clube seria deles. O veterano concordou, mas lançou uma reviravolta ao dizer que ele escolheria o oponente. Ele então escolheu Naori para jogar contra ele, surpreendendo-a, mas ela aceitou, e quando o cara perguntou se ela precisava de uma semana para se preparar, ela disse que 2 dias estavam bons. Enquanto isso, Naori não tocava em um tabuleiro de xadrez desde criança, mas não iria desistir. Com 2 dias para se preparar, ela viu a desculpa perfeita para fazer Yun ensinar ela, porque estudar é muito mais divertido com uma proximidade física desnecessária. Yun planejava contar aos outros, mas quando viu o nome de Rumi, hesitou porque o drama da noite anterior ainda estava recente. Rumi tinha uma bagagem emocional por conversar com sua irmã, e as coisas ficaram complicadas. Ela disse a Yun que nem teria aparecido na reunião se tivesse escolha, e não queria que ele tomasse decisões por ela. Mas ao mesmo tempo, ela hesitou por causa de seu vínculo com Sakaguchi. Naori, que nunca se recusa a falar, acusou Rumi diretamente, dizendo que ela estava apenas o usando. Rumi negou, mas no final concordou em ouvir Sakaguchi. No dia seguinte, as companheiras de basquete da Rumi começaram a se intrometer em seus assuntos, curiosas sobre seu encontro com Sakaguchi. No entanto, ela pediu que a deixassem em paz. Poucos momentos depois, Hera sussurrou em seu ouvido, dizendo que o cara tinha terminado com ela porque tinha um interesse por Rumi. Ela disse para Rumi pelo menos ouvi-lo, e talvez prestar atenção em como ele tratava as garotas com quem havia estado. Enquanto isso, Yun procurou Rumi, querendo conversar, mas ela o ignorou para ficar com seus colegas de equipe. Então ele continuou com a sessão de treino de xadrez de Naori, onde ela fez questão de misturar um pouco de flerte com as lições de estratégia. Mais tarde naquela noite, Rumi se viu arrependida por ter deixado Yun de lado, mas a essa altura já era tarde demais. Enquanto isso, Yun estava tentando expulsar Naori de sua casa, o que não foi fácil. Ela o abraçou por trás e implorou para ficar, dizendo que costumavam ficar juntos quando eram jovens, mas ele disse para ela parar de brincar. Então, depois de um pouco de provocação, ela finalmente foi embora. Naori e Rumi chegaram em casa quase ao mesmo tempo, mas nenhuma delas reconheceu a coincidência estranha. No dia seguinte, Yun e Rumi finalmente se sentaram para conversar, e Yun revelou que Naori estava jogando xadrez, chocando Rumi, que respondeu que achava que Naori odiava isso quando eram jovens.
Então Yun percebeu que Naori nunca havia mencionado o clube para sua irmã. Então ele decidiu contar a ela, dizendo que foi assim que a situação do xadrez surgiu, e Rumi lhes desejou sorte com isso. Yun então falou sobre o que aconteceu na outra noite, pedindo desculpas por ser um cabeça dura. Ele revelou que Sakaguchi era um bom amigo e não estava no código dos brothers fazer sujeira com ele. E mesmo que ele nunca tenha gostado da ideia dela sair com ele não sabia o que fazer, por isso disse o que disse. Rumi disse a ele que queria que ele a impedisse fortemente, tanto que ela não levou isso em consideração, então ela se desculpou. No entanto, ela expressou que queria se encontrar com Sakaguchi por algo relacionado a colegas de equipe, e perguntou o que ele achava, ao qual Yun respondeu que não tinha nada a dizer, já que não era mais o namorado dela. Mas ele não gostou muito da ideia. Ele então disse a ela para não se preocupar, pois ele estava muito confuso e pediu a ela para ir, já que era importante. Rumi encontrou Sakaguchi depois e deu-lhe uma resposta positiva. Naquela noite, enquanto Rumi se perguntava qual roupa usar, a mãe dela mencionou casualmente que Naori esteve novamente na casa do Yun. E como se as coisas já não estivessem estranhas o suficiente, a mãe de Yun convidou Rumi para jantar. Ela aceitou e mais tarde assistiu Yun e Naori imersos em uma partida de xadrez. E ela falou casualmente sobre o clube, o que fez Naori perceber que o idiota de boca solta tinha contado a ela sobre isso. No meio do jogo, ela brincou ao chamá-lo por não ter capturado sua rainha. Yun sabia que não importava o que fizesse. O resultado era o mesmo, checkmate. Naori fez um movimento inesperado, sacrificando sua rainha apenas para desestabilizá-lo e garantir a vitória. Ela disse que sua punição seria um tapa, mas ele recusou, perguntando como ele explicaria a marca de tapa para seus pais. Então, ela o provocou dizendo que lhe daria uma marca de batom então. No entanto, o bobão completo com um QI de 10 respondeu que isso não funcionaria porque ele não tinha batom, fazendo as duas irmãs caírem na risada com a mente inocente dele. Enquanto ela e Yun se cruzavam na porta, trocaram palavras de encorajamento antes de seguir caminhos separados. Mais tarde na escola, antes da partida, Yun e Naori saíram para comprar bebidas. Yun perguntou a ela se tinha certeza de que poderia vencer e se ofereceu para pagar a bebida dela, já que o destino do clube dependia dela. De repente, ele recebeu uma mensagem de Sakaguchi que dizia: "Estou falando sério sobre Rumi", o que o chocou. Naori percebeu a hesitação de Yun e disse-lhe para cair fora, mas não sem lembrar que ele lhe devia muito. Assim que ele se virou para sair, ela o puxou de volta para um beijo profundo e mencionou casualmente a localização de Rumi. Enquanto isso, Rumi e Sakaguchi deram um passeio casual pelo santuário. Apenas duas pessoas com investimentos emocionais muito diferentes nessa saída. Sakaguchi, tentando ser suave, perguntou o que exatamente ela gostava em Yun, mas Rumi não tinha uma resposta concreta. Ela disse que o cara sempre esteve por perto. Sentindo uma oportunidade, Sakaguchi se arriscou, perguntando se ele teria uma chance se Yun não estivesse na jogada, mas Rumi encerrou isso. Mudando de assunto, ela perguntou sobre a axe dele, e ele admitiu que nunca se importou realmente com ela, da mesma forma que Rumi não estava nem aí pra ele. Percebendo que ele estava basicamente segurando vela em um relacionamento que nem havia sido definido, ele começou a ficar irritado com a existência de Yun. De volta à escola, Nuri estava travada em uma partida de xadrez enquanto o colega do último ano, impressionado discretamente com ela, tentava puxar conversa. Mas ela perguntou diretamente se ele estava flertando, pegando-o de surpresa. Ele de repente disse que deixaria que eles ficassem com a sala do clube, já que ele nunca foi realmente apegado a ela. No entanto, ele insistiu que eles jogassem o jogo de qualquer maneira. Enquanto isso, Yun estava profundamente em seus sentimentos, lidando com a ansiedade pela partida de Nori e o encontro de Rumi enquanto a seguia. No caminho, ele recebeu uma mensagem confirmando que a sala do clube estava garantida apenas 10 segundos depois do início do jogo, deixando-o confuso, pois não havia como Naori ter dado uma de Magnus Carlsen nele. Um problema resolvido, mas uma crise existencial ainda por enfrentar. Ao ver Rumi e Sakaguchi por perto, ele foi direto até eles. Rumi, visivelmente confusa, perguntou por que ele estava ali. Yun, dando uma indireta sutil em Sakaguchi, perguntou como ele pôde não aparecer depois daquela mensagem. Sakaguchi esclareceu que tudo o que fez foi dizer a sua verdade, mas Rumi não tinha ideia do que estava acontecendo. Decidindo arrancar o band-aid, Yun admitiu que mesmo após a separação, sempre achou que poderiam se reconciliar, mas nunca realmente enfrentou suas próprias emoções. Ele finalmente admitiu que amava tanto Rumi quanto Naori igualmente, mas estava evitando a realidade de escolher. Ele prometeu a Rumi que pararia de escapar dos seus sentimentos e pediu tempo. Rumi ficou chocada com tudo isso, mas ela concordou em dar-lhe tempo mesmo assim. Sakaguchi, ainda pressionado, confrontou Yun por estar enrolando e exigiu que ele fizesse uma escolha naquele momento. Mas Rumi, pela primeira vez, estava tranquila com Yun realmente processando as coisas. Sakaguchi claramente não estava pronto para aceitar a derrota. Forçou-a a explicar por que ela gostava de Yun, e ela contou como ele estava lá desde que eram jovens durante as brigas com Naori, e sempre os apoiou. Percebendo que ele se colocou nessa situação, Sakaguchi finalmente aceitou a derrota. Ele admitiu que tudo foi apenas para fazer Yun expressar seus sentimentos em voz alta. Depois saiu, lembrando Yun de garantir que Rumi chegasse em casa em segurança.
Na escola, o veterano desistiu no xadrez, mas queria uma revanche e Naori o entreteve. A ideia antes de sair, onde Shina a convidou para jantar e dormir. Shina se sentiu um pouco mal por excluir Rumi, mas Naori não teve nenhuma culpa, pois ela literalmente entregou Yun. Percebendo que seu telefone estava sem mensagens, ela imaginou que Yun estava ocupada demais com a irmã para responder. Mais tarde, em casa, Rumi enviou uma mensagem a Naori para informá-la que Yun estava jantando com eles, e ela... Mas Naori respondeu que não voltaria para casa naquela noite. Isso confundiu Rumi enquanto ela tomava banho, se perguntando se Naori havia desistido tão facilmente. A presença de Yun para o jantar foi imediatamente prejudicada pela ausência de Naori, já que ele havia planejado confessar seus sentimentos para ela também. Enquanto isso, na casa da Shina, Naori estava vivendo sua melhor vida com um banquete servido. Após o jantar, Yun teve uma rápida conversa com o pai de Rumi antes que ela o puxasse para uma ida noturna à loja de conveniência. No entanto, a parte da loja era apenas uma desculpa e ela só queria conversar com ele. Em algum momento do trajeto, eles acabaram de mãos dadas sem perceber. Quando chegaram à porta dela, Yun de repente se sentiu fraco, e Rumi, sem nenhuma simpatia, brincou que ele precisava ir à academia. Eles trocaram boa noite, mas Yun não sabia que sua noite estava longe de terminar. Nuri apareceu na casa de Jun sem ser convidada, anunciando casualmente que passaria a noite. Bro recusou porque seus pais não estavam por perto, mas ela o atingiu com a maior viagem de culpa, dizendo que a forma como ele a deixou por Rumi mais cedo naquele dia a magoou. Jun, sendo o mole que é, tentou resistir, mas quando ela ameaçou dramaticamente dormir na rua, ele cedeu. Uma vez dentro, começou o grande debate sobre quem toma banho primeiro. Naori lançou algumas acusações brincalhonas no caminho dele, mas quando o banho finalmente estava pronto, ela insistiu que ele fosse primeiro. Jun, sabendo exatamente o tipo de ameaça que estava enfrentando, avisou-a para não espiar. É claro que ela interpretou isso como um convite para aumentar a situação. E enquanto Jun tomava banho, ela de repente cortou a energia e entrou no banheiro nua. Jun mal processou o que estava acontecendo antes de o instinto entrar em ação. Inicialmente, ele a afastou, mas por um breve momento cedeu, aceitando que seu Magnum iria trabalhar horas extras naquela noite. No entanto, percebendo aonde isso estava indo, ele saiu dali como se sua vida dependesse disso. Nuri ficou desapontada e lembrou-se de que Moriwaki uma vez perguntou por que ela gostava de Jun, esperando que não fosse porque Rumi gostava dele primeiro. Naori disse a si mesma que realmente amava Jun e não estava fazendo isso por causa de sua irmã. Mais tarde naquela noite, ela entrou no quarto de Jun, sugerindo casualmente que dormissem, mas Jun, percebendo que devia ser aquele período do mês, recusou. No entanto, ela acabou conseguindo dormir ao lado dele. Ele se virou, claramente lutando contra o monstro do enredo dentro dele, e ela perguntou por que ele não queria um plot de chuveiro antes, mas ele disse que eles não estavam namorando. Ela então pediu para namorarem e ele respondeu que ainda não podia, dizendo que ainda precisava de tempo para processar seus sentimentos. No entanto, ela disse a ele que estava esperando e então virou-se em cima dele para pedir um beijo, ao qual Jun consentiu. Mas quando ela sugeriu a ideia de um relacionamento secreto, ele disse que não poderia mentir para a Rumi. No dia seguinte, Jun contou a Moriwaki sobre sua vida amorosa confusa, mas o idiota culto também estava falando sobre ele desenvolver enredo com elas quando teve a chance. Enquanto isso, Naori estava contando a história para suas amigas como se tivesse acabado de conseguir uma grande vitória, apesar de ter sido rejeitada. Jun finalmente revelou a Moriwaki que amava ambas as irmãs e não conseguia escolher uma e deixar a outra. Então veio a viagem de acampamento, uma ideia brilhante da mãe de Jun. Rumi e Naori se inscreveram instantaneamente, cada uma vendo isso como um território de batalha ideal. O pai de Jun, completamente alheio à guerra que se formava, sugeriu brincando que uma das irmãs deveria simplesmente se juntar oficialmente à família. Mal sabia ele que seu filho já estava suando por causa do mesmo pensamento. Mais tarde naquela noite, enquanto Jun e as gêmeas passavam algum tempo juntos, as duas rapidamente começaram uma discussão acalorada sobre seus sentimentos por Jun. E Jun observou impotente os dois. Naori fez algumas declarações ofensivas que provocaram uma bofetada de Rumi. Naori, que nunca recua, revidou o tapa e logo as duas começaram a brigar. Jun rapidamente tentou pará-las, mas seu rosto ficou preso entre as mãos delas, o que o levou a desabar. Os dois, no entanto, o culparam por ser tão lento que não conseguiu desviar. Ele revelou que amava ambas e não queria escolher uma em detrimento da outra. Ele pediu que lhe dessem tempo para resolver isso, e ambas concordaram em esperar por ele. Mas a rivalidade entre as duas irmãs ainda não tinha terminado. Fim. Comente idiota abaixo se você acha que o cara foi muito lento e deveria ter batido palmas para as duas irmãs. Além disso, dê um like neste vídeo se você gostou. E se você quiser outro resumo como este, sugerimos que assista a este vídeo aqui. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.